Olá, caríssimos e caríssimas, graça e paz vos sejam multiplicados. Eu sou o professor Daniel Ramos e estamos em mais um comentário do Evangelho do Dia. O Evangelho de hoje, segundo a sugestão da liturgia diária, está em Marcos, capítulo 8, verso 34 até o verso 8, verso 34 até o capítulo 9, verso 1. 34, 35, 36, 37, 38, 91. Beleza? É essa a sugestão diária da liturgia hoje para nós. Pega uma Bíblia, se você puder, para me acompanhar, porque a gente ouve aqui, ouve por aqui e ouve por aqui. E aí desce aqui e Jesus faz morada. Tenha liberdade. Já quero te convidar, enquanto você procura o texto, né? Marcos 8, 34 até o 9, 1. Enquanto você procura o texto, se inscreve nas nossas redes sociais, no Twitter, Facebook, Instagram, essas treineiras todas aí. Só colocar @Prof. Daniel Ramos que você acha a gente. Ou hashtag Prof. Daniel Ramos que você também acha a gente. Tem também os nossos podcasts que a gente faz. São pílulas, só para você ouvir. Eu estou recebendo muito testemunho de gente que está ouvindo nossos podcasts no rádio. E eu fico muito grato pelas experiências de Deus que você tem ouvido no rádio, aí do seu carro. Deus abençoe, viu, meus queridos? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus disse-lhe: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, este a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar diante de mim, das minhas coisas, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai, com os seus santos anjos. Dizia-lhes ainda: Em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Palavra da salvação. Caríssimos e caríssimas, nós estamos diante de um texto enigmático da palavra de Deus. A temática: tome a sua cruz. Todos nós, à semelhança de Jesus que carregou a sua cruz, temos as nossas cruzes para carregar. Alguém deve estar pensando enquanto assiste esse vídeo: a minha cruz é minha sogra. A minha cruz é minha vizinha. A minha cruz é minha vida financeira. A minha cruz é uma doença X. Queridos, eu não sei se essas coisas de fato é a sua cruz, mas para saber que essas coisas são de fato a sua cruz, é necessário entender que estas coisas te aproximam de Deus. Porque a cruz crucifica a carne, vivificando o espírito. Logo, qualquer coisa, para ser chamada de cruz, tem que ser um instrumento divino de crucificação da carne, da carnalidade e suas concupiscências, e vivificação do espírito. E aí o Senhor Jesus, convocando a multidão juntamente com seus discípulos: se alguém vem após mim, negue-se a si mesmo. Esta é a mais dura situação de resposta ao Evangelho. Não existe mais difícil resposta ao Evangelho de Jesus Cristo do que isso aqui: negar a si mesmo. É um tal de livre-arbítrio soberano que está no nosso meio. Querido, negar a nós mesmos é devolver para Deus o livre-arbítrio que Ele nos deu. É abrir mão de escolhas para que Ele escolha em nós.
É dizer para Deus: eu tenho o direito de escolher ou não. E eu escolho não escolher mais. Eu escolho colocar tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu venho a ser nas suas mãos para que o Senhor escolha em mim. É por isso que a palavra sempre vai usar o doulos, né? Nós somos servos de Cristo. O autor traduz assim, doulos, do grego. A origem da palavra Douglas, que quer dizer servo. Não. Que quer dizer escravo. Eu não posso ter querer. Eu tenho um dono. Eu não posso ter escolha. Eu tenho um dono. Alguém vira para mim, mas você não aceita o livre-arbítrio? Eu aceito o livre-arbítrio até na hora que eu entrego a minha vida na mão do Senhor. Quando eu entrego a minha vida na mão do Senhor, estou dizendo, eu não quero mais saber de livre-arbítrio. Faça o que quiser da minha vida. As pessoas não param para pensar na filosofia da salvação. Deixa eu usar essa expressão aqui agora, apesar de parecer um pouco hostil, mas é que a salvação não é um projeto de fácil entendimento. É algo filosoficamente divino, do ponto de vista da proposta de Deus em nós. Quem não nega a si mesmo e toma a sua cruz, não está me seguindo. E ainda tem um outro grupo, pois quem ganha o mundo inteiro, mas perde a sua vida, que valência tem isso? É um monte de gente que evangeliza, mas ainda não foram tocados pelo evangelho. É um monte de gente que apacenta, mas nunca estiveram na direção do sumo pastor. É um monte de gente que lidera, mas nunca estiveram liderados pelo Espírito Santo. E ele ainda vai dizer, pois quem quiser salvar a própria vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, está salvo. Você entendeu? Perder a vida. Não, mas você está indo para a igreja, você vai deixar de viver. É isso mesmo. Moço, você é muito jovem. Você está aí na igreja, você não está vivendo a vida. É isso mesmo. Você entendeu? Porque se eu quisesse viver a minha vida, eu estaria ainda com o livre-arbítrio nas minhas mãos, com direito de escolhas, inclusive para satisfazer minha carne, a carnalidade, enfim. Mas eu devolvi. Toma. Está crucificado o meu livre-arbítrio com Cristo. E agora eu não escolho mais nada. É o Senhor que escolhe em mim. Alguém vai discutir a respeito de livre-arbítrio pleno, se nós não temos livre-arbítrio? Entre essas duas frentes, eu sou a perspectiva que defende que o livre-arbítrio é uma renúncia do cristão. Ele tem até o dia que ele se converte. Porque quando ele se converte, não há mais sentido em fazer escolhas. É o Senhor que escolhe em mim. É o Senhor que dirige. É o Senhor que levanta. É o Senhor que capacita. É o Senhor que direciona. É o Senhor que projeta. É o Senhor que sustenta. Nada é uma coisa que eu escolhi. Uma pessoa que fez escolhas no reino, na obra, no ministério, certamente não experimentou uma verdadeira conversão. É o impostor. Porque a partir do momento que eu faço escolhas, eu coloco na ponta da caneta os prós e os contra. Quando Deus escolhe nós, não vai caneta, não vai ponta da caneta, não vai prós, não vai contra. Vai fé, vai confiança, convicção. E ele termina dizendo: essa geração adúltera e pecadora
E ele está falando aqui adúltera no sentido espiritual. Servem a Deus e servem às suas próprias arrogâncias, servem às tradições, servem à religiosidade, servem aos deuses pagãos. Isso que é adultério espiritual. E, consequentemente, é pecado. Se envergonhar de mim, das minhas palavras, como também o Filho do Homem se envergonhará dele. Você consegue viver em santidade? Sério? Você não está perdendo sua vida, não? Tô não. Eu não estou perdendo aquilo que eu já perdi. Está tudo na mão dele. É tudo a ver com ele. É tudo do jeito dele. Por ele, para ele. São todas as coisas. E quando eu tombar neste mundo, me levantarei nele. Tem muita gente aqui que se encontra, não passarão pela segunda morte, até que veja o reino de Deus. Segunda morte é a condenação. Tem muita gente que vai saltar desta vida para outra vida. Não vai ver a condenação eterna. Ah, gente, é profundo demais. Eu não preciso dizer mais nada, não. Ficou muito claro. Que o Senhor possa alumiar sua vida e te dar coragem para fazer uma experiência de conversão legítima, verdadeira, contumaz. Que o seu eu, que o nosso eu, possa ser crucificado na cruz de Cristo. E que não seja mais eu, mas seja Ele em nós, glorificando o seu próprio nome. Deus abençoe sua vida. Beijo no seu coração. Obrigado por assistir nosso canal e se inscrever aqui. Muito obrigado.